Hoje você vai mergulhar nos enigmas mais intrigantes da história da humanidade. De linhas gigantes desenhadas no solo, a mapas que não deveriam existir, passando por monumentos milenares que desafiam a lógica. Este é o top 10 dos mistérios arqueológicos que continuam sem resposta e talvez nunca tenham uma. Desenhadas há mais de 1500 anos no deserto do sul do Peru, essas figuras colossais só podem ser vistas do céu. Macacos, pássaros, seres humanos e formas geométricas que se estendem por até 300 metros. Apesar de estarem expostas ao tempo por mais de um milênio, as linhas de Nazca permanecem invisíveis porque foram feitas removendo-se a camada superficial escura do solo, revelando uma camada mais clara de areia por baixo. O deserto de Nazca é extremamente seco, com quase nenhuma chuva ao longo do ano, e os ventos são fracos. Isso protege as linhas da erosão. Além disso, a ausência de vegetação impede que a natureza cubra os desenhos com o passar do tempo. Essas linhas, feitas pela civilização Nazca, continuam sendo um mistério para arqueólogos. Como eles traçaram formas tão precisas sem qualquer visão aérea? Teorias vão desde rituais religiosos até a possibilidade de uso de balões rudimentares. Alguns pesquisadores, como Maria Reich, que dedicou décadas de sua vida ao estudo das linhas, sugerem que as figuras funcionavam como um gigantesco calendário astronômico. Até hoje, não há consenso sobre sua função. Criado em 1513, esse mapa mostra com detalhes impressionantes partes da América do Sul e até da Antártida sem gelo. Tudo isso muito antes da exploração moderna. Além da precisão impressionante, o mapa é riquíssimo em detalhes visuais, delicados desenhos de navios com mastros e velas, anotações em árabe, margeando as costas e símbolos náuticos que sugerem rotas marítimas. Esses elementos indicam que os navegadores da época trocavam informações de longa distância, indo muito além do que os registros oficiais documentam. Preservado em couro de gazela e guardado em arquivos otomanos por séculos, o mapa chegou até nós praticamente intacto. O próprio Piri Reis afirmou, em anotações escritas no próprio mapa, que se baseou em cerca de 20 fontes diferentes, incluindo mapas gregos, árabes e possivelmente fenícios, além de registros cartográficos da época de Alexandre o Grande. Essa teoria ganha força considerando o contexto do Império Otomano, que tinha acesso a arquivos de várias civilizações antigas. A hipótese mais debatida é que o mapa seja uma compilação de vários mapas antigos, preservando conhecimentos de culturas marítimas anteriores. O debate sobre como essa precisão geográfica foi alcançada permanece aberto. No gigantesco complexo do Templo de Júpiter, em Baalbek, estão os trilitos, 3 blocos de calcário com mais de 1.000 toneladas cada e quase 19 metros de altura, maiores do que um ônibus de 2 andares. Esses monólitos foram extraídos a apenas 800 metros de distância, mas o transporte e a elevação dessas pedras continuam um mistério. Registros romanos mencionam rampas de terra e cordas, e alguns arqueólogos sugerem que povos fenícios ou nabateus iniciaram as fundações antes da chegada romana. Experimentos modernos testam alavancas gigantes, roldanas de madeira e rampas inclinadas, mas nenhum consegue reproduzir o feito por completo. Uma teoria alternativa propõe o uso de água e argila para criar uma plataforma deslizante. Ao molhar o solo sob os trilitos, o atrito seria reduzido drasticamente, facilitando deslocamento. O resultado é um testemunho impressionante de coordenação social e conhecimento técnico há mais de 2000 anos. Um enigma que continua a desafiar nossa compreensão de engenharia. Você vai ficar pasmo com o nível de engenharia em Pumapunku, parte do impressionante complexo de Tiwanaku. Imagine blocos de andesito com faces tão perfeitamente planas e cantos retos em 90 graus que parecem encaixar-se como peças de um quebra-cabeça sem uma gota de argamassa. O mais curioso é que não foi encontrado nenhum vestígio de ferramentas, nem buris, nem serras de cobre ou lâminas de pedra, capazes de produzir esses cortes tão limpos em um material tão duro. Para aumentar o mistério, alguns desses monólitos pesam até 130 toneladas e foram trazidos de pedreiras situadas a dezenas de quilômetros, sem qualquer registro de rodas, trilhos ou veículos. A própria disposição dos blocos sugere um propósito ritual astronômico, alinhando-se perfeitamente com solstícios e equinócios, como se tivéssemos um gigantesco observatório de pedra. Pesquisadores modernos testam rampas, roldanas de madeira e até plataformas de argila molhada para reduzir o atrito, mas nenhum experimento consegue reproduzir o feito por completo. Há ainda quem aposte em tecnologia perdida.
vibrações ressonantes, calor intenso ou ácidos naturais, e até em ajuda extraterrestre. Nada do que conhecemos hoje explica como uma sociedade pré-inca, sem metalurgia avançada ou escrita alfabética, ergueu e encaixou essas pedras com tanta perfeição. Você vai se surpreender com este computador de bronze de mais de 2000 anos. Encontrado no fundo do mar Egeu, o mecanismo de Antsitra é um artefato repleto de engrenagens complexas, capaz de prever eclipses, fases da Lua e até posições planetárias com precisão inacreditável para o século I a.C. Tudo começou em 1901. Quando mergulhadores caçadores de esponjas deram de cara com um naufrágio repleto de estátuas corroídas, e entre elas esse conjunto de dentes de engrenagem que ninguém conseguia decifrar. Décadas de análises por raio-x e tomografia 3D revelaram mostradores esculpidos, engrenagens dentadas e inscrições em grego antigo descrevendo seus cálculos astronômicos. A teoria mais aceita é que o mecanismo tenha saído de uma escola de engenharia influenciada por Arquimedes, mas até hoje não se encontrou nada parecido, como se fosse um protótipo único perdido no tempo. Imagine só, um instrumento com complexidade mecânica equiparável a relógios medievais, milênios antes de surgirem. Você vai se surpreender com esse círculo de pedras. Cada monólito pesa até 30 toneladas e foi trazido de mais de 200 quilômetros de distância. Imagine cortar, transportar e erguer esses blocos de pedra sarsen e bluestone usando apenas estruturas de madeira, cordas e força humana. Mesmo hoje, reproduzir esse feito seria um desafio gigantesco. Stonehenge foi erguido em várias etapas, entre aproximadamente 3000 a.C. e 2000 a.C., sempre com uma combinação de propósito sagrado e prático. As pedras maiores, chamadas sarsens, formam o círculo externo e os trilitos erguidos em pares, criando um corredor que se alinha exatamente com o nascer do sol no solstício de verão. As pedras menores, trazidas do país de Gales, compõem o círculo interno, também com alinhamentos astronômicos precisos. Pesquisadores sugerem que o local funcionava como observatório solar e lunar, além de centro cerimonial. Teorias mais recentes até propõem a geração de eletricidade por fenômenos piezoelétricos do quartzo presente nas rochas. Ainda não há consenso sobre o método exato de transporte nem sobre todas as funções de Stonehenge. Você vai se surpreender ao saber que por volta do século II a.C., artesãos mesopotâmicos podem ter criado as primeiras baterias elétricas da história. Escavadas perto de Bagdá, foram encontradas pequenas ânforas de barro com cilindros de cobre e barras de ferro, uma combinação capaz de gerar uma corrente elétrica se preenchida com um líquido ácido, como vinagre ou suco de frutas cítricas. Imagina só, gotas de vinagre caindo sobre o ferro e o cobre, produzindo elétrons que circulam em um circuito primitivo. Alguns pesquisadores acreditam que essas pilhas teriam sido usadas para galvanizar objetos metálicos, revestindo-os com uma fina camada de metal precioso. Mas não existe nenhum artefato galvanizado ou texto antigo que confirme esse uso, por isso o mistério persiste. As ânforas sobrevivem até hoje porque foram enterradas em locais secos, protegidas do ambiente corrosivo. Mesmo assim, a ideia de eletricidade no mundo antigo desafia o que aprendemos nos livros de história. Você vai se impressionar com este local que antecede a agricultura e a cerâmica. Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia, é um templo de mais de 11.000 anos, construído por caçadores-coletores. Imagine círculos concêntricos de pilares de pedra, cada um esculpido com baixos relevos de animais, leões, raposas e criaturas fantásticas, erguidos do solo como sentinelas silenciosas. Não há vestígios de casas ou vilas ao redor. Tudo indica que esse era um centro ritual, erguido por uma comunidade nômade que depois decidiu sepultá-lo. Os próprios construtores cobriram o sítio com toneladas de terra e entulho, criando uma cápsula do tempo que manteve as esculturas intactas por milênios. Graças a esse soterramento intencional, chegamos até hoje a ver pilares praticamente intactos. Arqueólogos como Klaus Schmidt descobriram que Göbekli Tepe inverteu nossa lógica histórica. Aqui, a religião precedeu a vida urbana organizada. Como mobilizar centenas de pessoas para erguer essas colunas enormes sem produção de alimentos em larga escala? Nada explica completamente como esse povo de caçadores-coletores esculpiu, ergueu e então enterrou de propósito um templo tão monumental, um verdadeiro portal para um passado que parecia perdido. Alguns arqueólogos consideram a teoria do conhecimento perdido. Uma cultura anterior, hoje quase invisível nos registros, teria dominado técnicas avançadas de corte e transporte de pedras e repassado esse saber aos construtores de Göbekli Tepe, deixando apenas fragmentos de seu legado.
Você vai conhecer os túmulos de 3 faraós que desafiam o tempo e a lógica, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Erguidas entre 2600 a.C. e 2500 a.C., essas pirâmides eles formam o complexo mais emblemático do Antigo Egito. A Grande Pirâmide de Quéops, a maior delas, atingia 146 metros de altura e abriga o sarcófago do próprio faraó. Ao seu lado, a Pirâmide de Quéfren mantém o brilho original do revestimento no topo, como se fosse um farol no deserto. E a Pirâmide de Miquerinos, menor, impressiona pelo uso do granito vermelho, dando um contraste único. Mais do que monumentos funerários, elas foram posicionadas para conversar com o céu. As 3 estruturas replicam as estrelas do cinturão de Órion, revelando o conhecimento astronômico e religioso dos antigos egípcios. E como erguer tanta pedra? As hipóteses mais aceitas falam em rampas externas de terra, rampas internas em espiral, para alcançar grandes alturas e até blocos moldados em loco, como um tipo de concreto pré-histórico. Há quem comente ainda sobre propriedades piezoelétricas do quartzo nas rochas, sugerindo uma energia oculta fluindo pelos corredores. Apesar de todas essas ideias, o método exato de construção, mover, ajustar e encaixar milhões de toneladas de pedra com precisão milimétrica, continua sendo um dos maiores mistérios da engenharia humana. Você vai ficar surpreso ao saber que, embora hoje Machu Picchu seja o cartão postal dos Incas, durante séculos ela ficou praticamente esquecida, até ser redescoberta em 1911. Erguida por volta de 1450 d.C., no alto de 2.430 metros, nos Andes, Machu Picchu combina terraços agrícolas, palácios e templos esculpidos diretamente na rocha sólida. Os blocos de granito encaixam-se com precisão, sem argamassa, resistindo a tremores graças à leve inclinação das paredes. Escavações exibidas no Museu Casa Concha mostram que Machu Picchu não era apenas um retiro real, mas também uma pequena cidade com estrutura complexa. Ferramentas agrícolas, cerâmica fina, joias de prata e restos ósseos indicam rotina de cultivo, artesanato e rituais religiosos. A abundância de canais de drenagem revela um sistema de irrigação tão eficiente que 60% dos edifícios têm pisos drenantes. Por volta de 1540, a cidade foi esvaziada, possivelmente por epidemias trazidas pelos espanhóis ou pela guerra civil entre o Império Inca e Vilcabamba. Uma teoria que faz sucesso entre os pesquisadores é a de que Machu Picchu servia como um observatório astronômico, projetado para alinhar-se com as constelações e os movimentos do Sol. As linhas de visão para o Huayna Picchu e os pontos de vista sobre o solstício de inverno indicam que a cidade pode ter sido usada para fins religiosos e de observação dos astros. Mesmo com tudo isso revelado, permanece o maior mistério: por que escolheram exatamente esse salto de rocha para construir um santuário tão sofisticado? Era só um refúgio real ou um portal entre a Terra e as estrelas? Gostou do vídeo? Comente, curta e se inscreva para mais curiosidades.